Boa noite, turma. Estamos hoje iniciando a nossa primeira aula da disciplina de tomografia computadorizada, mais uma disciplina específica da radiologia, mais uma disciplina, uma área da radiologia muito importante e que talvez seja a área que nos últimos anos seja a que mais tem crescido na radiologia, a que mais o mercado de trabalho tem absorvido profissionais, porque a tomografia se tornou um exame muito comum, então abriu muito espaço dentro da radiologia. É uma área, uma disciplina muito interessante e que vocês vão conhecer a partir de agora. A gente vai seguir o mesmo padrão que nós temos seguido nas últimas disciplinas. Serão 6 aulas, mantendo as datas de segundas, quintas e sextas. Então, a gente inicia hoje, dia 14, onde a gente vai ter uma introdução da disciplina, conceitos, um pouco de história, componentes do aparelho e como funciona a tomografia. Quinta, a gente segue uma próxima aula, sexta, e assim sucessivamente, encerrando a disciplina na sexta da próxima semana, dia 25, onde vai ser a realização da prova e também a entrega dos trabalhos. Mais uma vez, eu vou passar trabalhos para vocês, mais uma vez será trabalhos individuais, e hoje, ao final da aula, eu já passarei como vai ser. Todas essas aulas já estão tanto na plataforma quanto no grupo. Coloquei também 1 ou 2 apostilas de apoio, e qualquer necessidade eu estou à disposição. Mas hoje, ao final da aula, eu já passo aqui sobre o trabalho e também já envio para o grupo o slide com as informações mais detalhadas. Para abrir nossa aula de tomografia, todos possuem vontade de vencer, mas poucos possuem a vontade de se preparar para vencer. Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão se preparando para vencer, porque o emprego, a conquista, todo mundo quer. É muito fácil dizer, fulano tal está trabalhando, tem uma vida boa, conseguiu isso e aquilo. Mas para a gente conquistar, para a gente conseguir, a gente tem que se preparar para isso. Então, o fato de vocês estarem aqui vendo a aula ao vivo, você esteja vendo essa gravação e esteja levando a sério, não apenas assistindo por assistir, você está se preparando para vencer. Para que futuramente você vai estar mais preparado que o seu colega para conseguir a vitória. E aquele que não assiste, que não liga, provavelmente é aquele que vai ficar para trás. E eu costumo dizer para os alunos, para a gente não entrar no efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada é quando a gente vê outras pessoas tomando uma atitude, fazendo uma ação, e a gente acaba seguindo essa ação sem nem entender o porquê. Só mesmo porque fulano de tal está fazendo. E isso serve para todo o reino animal, não só para o ser humano. Então, por exemplo, o golfinho, que é um mamífero super inteligente, inclusive com um funcionamento cerebral maior do que o ser humano, ele também comete esse tipo de erro. Às vezes o líder da manada vai para determinado local, principalmente mais longe das águas profundas, e acaba morrendo, aí os outros morrem também. O ser humano muitas vezes é de jeito. Eu vou lá assistir aula, ninguém está assistindo. Vixe, só tem eu e fulano de tal na aula, eu vou lá assistir nada. Como se a vida da outra pessoa interferisse na sua. Como se a conquista da outra pessoa, o fracasso, interferisse no seu. E não é assim. A sua conquista, ela é individual. Então, a partir do momento que você tem 50 alunos e só um está assistindo aula, aquele um é que está conquistando. Os outros estão perdendo, os outros estão errados. Então, a partir não importa se só tem uma pessoa ou 300 mil pessoas assistindo. Você tem que estar lá fazendo o seu melhor, porque a conquista ela é sua, ela é individual. O seu colega, ele não está ligando para você, ele quer a conquista dele, mas tem uma diferença. Você está se preparando. E quem se prepara está na vantagem. Então, a gente viu na disciplina passada, falando sobre radioterapia, que radioterapia era um tratamento, né? A gente esquece um pouco esse conceito e na tomografia a gente volta com um conceito clássico, que é o de exame.
certo? Então, a gente volta para o conceito mais tradicional, que é o de exame, certo? Então, tomografia é um exame, e esse exame vai utilizar radiação ionizante também, assim como em todas as áreas da radiologia, ou quase todas, vai se trabalhar com radiação ionizante. Só que trabalhar com raio-x, né, com radiação ionizante. Só que em vez da radioterapia, não vai ser aquelas doses absurdas, não. A tomografia tem uma dose muito alta. A tomografia utiliza a quantidade de radiação ionizante maior para conseguir gerar mais imagens, mas nada se compara com a radioterapia. Então, tomografia é um exame por imagem, né? É um exame que gera imagens do interior do corpo do paciente e utiliza radiação ionizante, trabalha com raios X. Então, a palavra, ela deriva do grego. Tomo significa um volume, uma parte do corpo. Graphem é de grafia, né? É de registro. Então, o termo que a gente utiliza, grafia, então vem também do grego de graphem, né? Ortografia. Então, quando se fala de grafia, é de registro, de escrita, de escrever. Ah, fulano de tal tem a grafia tão bonita, quer dizer, tem a escrita tão bonita. Então, tomo é de uma parte do corpo e grafia de registro. Então, tomografia é o registro de uma parte do corpo humano. Então, tomografia é um exame de diagnóstico por imagem, né? Ou seja, é um exame que vai utilizar radiação ionizante, raio-x, para gerar imagens do corpo humano. São imagens de grande clareza e que podem ser visto qualquer região do corpo humano, né? Então, o corpo humano é traçado na tomografia em cortes, ou seja, o corpo ele vai ser cortado em várias partes para que possa ser visto vários detalhes. São utilizados raio-x e, como o próprio nome já diz, é tomografia computadorizada. Então, essas imagens elas podem ser trabalhadas em computadores. O exame permite obter aspecto de vários planos de um órgão ou região. Então, quando a gente fala, e na tomografia a gente vai falar muito, dois termos que tem nesse slide aqui. Primeiro, cortes. Quando a gente utilizar o termo corte ou fatia, vocês têm que imaginar exatamente como se você estivesse cortando um pão. Então, a tomografia é do mesmo jeito. O corpo ele vai ser dividido em cortes. Certo? E esses cortes, eles têm também os nossos planos, que vai ser outro termo mais comum, que são os planos que vocês estudaram anatomia, né? Em anatomia, que é o plano coronal, o plano sagital e o plano axial, certo? O plano axial, que também é chamado de plano transversal, é o que divide nosso corpo no meio. Quando a gente pega uma estrutura aqui no antebraço, deixa eu ver se até está aparecendo aqui na câmera. Ah, tá aqui. Quando a gente pega e corta aqui no meio, isso se chama de corte axial ou corte transversal. Então, quando a gente faz esses cortes aqui, é um corte transversal, ou também chamado de corte axial. Quando a gente faz um corte dividindo o corpo em esquerda ou direita, a gente divide aqui, então transversal, e quando a gente divide o corpo entre esquerda e direita, fazendo esse corte aqui no meio, é um corte que é chamado de sagital. Lembrando que eu falo aqui no meio, mas não necessariamente tem que ser exatamente no meio. Então, se for um corte aqui, ele continua sendo sagital, certo? Então, qualquer corte, um pezinho aqui, ele é sagital. Qualquer corte assim, ele é axial ou transversal. E também nós temos o corte coronal. O corte coronal é que divide o nosso corpo entre frente e trás. Transversal, certo? Aqui assim, que divide o corpo no meio. Nós temos o sagital, que divide o corpo em direita e esquerda. E nós temos também o plano coronal, que é baseado na nossa linha coronária. E aí o paciente vai dividir o paciente entre frente e trás. Então, quando a gente divide o paciente aqui lateralizando, é frente e trás. Então, esses são os três cortes ou os três planos que nós temos para estudar. Ou seja, nós temos a mesma região, que no caso é o corpo humano, sendo visto por planos, por visões diferentes. É como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Aqui a gente vê
um corte coronal, um corte axial e um corte sagital da face dessa paciente. E aqui em cima nós temos imagens de tomografia. Veja que são imagens completamente diferentes, mas que são da mesma região do corpo. Todas elas estão pegando a região da face da paciente. No plano coronal, que é o plano que divide a gente entre frente e trás, é como se ele cortasse o paciente no meio, a gente já consegue ver aqui os seios da face bem definidos. O corte axial, a gente consegue ver mais aqui a arcada dentária. E o corte sagital, que é o que divide entre direita e esquerda, a gente já tem uma outra visão, mas sempre na mesma região do corpo. Então, a tomografia, ela permite várias visualizações diferentes da mesma região do corpo. É por isso que se fala em cortes ou fatias. É quando literalmente você está cortando o paciente no meio. No meio, enfim, de acordo com o corte. Então, mais um exemplo aqui de imagens de tomografia. Mais uma vez, mesma região do corpo. No caso aqui, crânio e face do paciente. Nós temos o corte aqui coronal, o corte sagital, o corte axial, e a tomografia, como é computadorizada, ela ainda permite uma reconstrução em 3D. Então, a tomografia nos dá opções de visualizações em 3 dimensões. Então, o principal diferencial da tomografia é esse. É você ter várias visualizações diferentes da mesma região do corpo. Detalhe interessante dessa imagem, vejam que esse paciente, ele usa aparelho. Veja que na pontinha dos dentes dele, a gente vê tipo um brilho, que no caso é referente ao metal do aparelho. Aqui no 3D a gente consegue ver melhor. Aqui no axial, você vê na ponta dos dentes, tipo uns pontinhos brancos. E aqui no coronal, a gente vê meio até que brilhando. Então, com certeza, esse paciente utiliza aparelho ortodôntico. Então, a tomografia computadorizada é um exame da radiologia, né, que utiliza raio-x e vai conseguir obter várias imagens por vários ângulos diferentes de uma mesma região do corpo. Mas na frente a gente vai aprender melhor. Falar um pouquinho sobre a história da tomografia. A tomografia foi criada, assim como tudo na radiologia, a partir de vários processos de evolução, né? As coisas elas foram evoluindo, foram melhorando, mas o principal estudo, os estudos da tomografia, eles só começaram em 61. Thiago, como é novo, como é recente? Sim, é recente. Se comparado a outras áreas da radiologia que começaram em 1896, 1897, a tomografia ela só começou a partir de 1961. Por quê? Porque nós estamos falando de tomografia computadorizada. Então, para a tomografia poder existir, foi necessário a evolução dos computadores também. Então, a tomografia ela é um exame relativamente novo dentro da história, se comparado com alguns outros, porque depende muito das tecnologias implementadas nos computadores. Então, começou com os estudos do neurologista americano, Oldendorff, que realizou as primeiras experiências com imagens computadorizadas. A partir dos princípios de Oldendorff, depois, em especial, Horsfield, quando vocês estiverem estudando sobre tomografia, normalmente vocês vão ligar a descoberta da tomografia a esse nome, a Horsfield. Então, Horsfield, ele foi quem pegou as ideias antigas e conseguiu aperfeiçoar e desenvolver. Então, o Horsfield foi meio que conseguiu colocar em prática todas as ideias que os outros pesquisadores tinham tido antes. É por isso que ele meio que ganhou os créditos. E em 72, Horsfield conseguiu apresentar um novo método de utilização de radiação. A radiação já era utilizada em várias áreas da radiologia, mas quando a radiação, quando as imagens foram interligadas a computadores, quem conseguiu apresentar a possibilidade de se poder mexer numa imagem num computador foi Horsfield em 72. Há mais de 10 anos de estudo, né? Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, Horsfield, com o seu primeiro tomógrafo. O equipamento utilizado na tomografia computadorizada se chama tomógrafo. A tomografia computadorizada pode ser chamada de TC
ou somente de tomografia, ou tomo, enfim, tudo está relacionado à tomografia computadorizada. Então, a gente vê Hochschild aqui, apresentando o seu primeiro tomógrafo, como a gente consegue ver um equipamento muito pequeno, porque quando ele apresentou, a ideia dele é que a tomografia servisse só para fazer exames da cabeça. É por isso, por exemplo, que essa circunferência, que a gente vai estudar daqui a pouco, se chama de Gantry, ele é muito pequeno. Aí, Iago, como vai entrar a barriga da pessoa aí, uma coxa, um abdômen? É porque quando ele criou, ele não pensava... Só aceitar aqui, só um instante. Então, quando o Hochschild, ele criou, aperfeiçoou e apresentou a tomografia, ele não imaginava a possibilidade desse exame ser utilizado e ser feito de qualquer região do corpo. A ideia dele é que a tomografia fosse utilizada para estudos cerebrais, que era a especialidade dele, né? Era um neuro, né? Então, é por isso que o tomógrafo era tão pequeno e tinha essa circunferência tão pequena, porque ele não imaginava que fosse entrar outras coisas aí. Então, aqui mostrando como funcionava, o paciente ficava deitado numa mesa, a cabeça era colocado nesse buraco, que é chamado de Gantry, que a gente vai estudar ou hoje ou na quinta, e aí era realizado o exame. Era um exame, a princípio, 2D, com vários detectores de iodeto de sódio, e a imagem demorava em torno de 9 dias para ficar pronta. O paciente ele ficava deitado nessa posição que nós estamos vendo por alguns minutos, em média até mesmo 10 minutos, e essas imagens eram transferidas para computadores. Só que como a tecnologia na época não era tão avançada, demorava muito para os computadores conseguir transformar essas informações em imagens. Então, aqui a gente consegue ver à nossa direita a primeira imagem da tomografia computadorizada. Um corte axial da região do crânio do paciente. Essa bola branca que vocês estão vendo do lado é a parte mais densa, né? A parte hiperdensa, que é a parte do osso. E no meio, a gente já consegue ver essa parte pretinha, já seria a questão das partes moles do cérebro. Hoje, esse aqui é um exemplo de um tomógrafo moderno. Então, esse tomógrafo aqui dessa imagem se tornou isso hoje em dia. Qual a principal evolução? O tamanho do equipamento. Então, quando o Hochschild apresentou, era chamado até de TAC, tomografia axial computadorizada, porque na época só fazia o corte axial, né? Ou seja, só cortava o paciente no meio e só se fazia imagens, só se fazia exames da região da cabeça. Hoje a tomografia realiza imagens de todos os cortes, como nós vimos, corte axial, sagital e coronal. Além disso, possibilita uma reconstrução em 3D das imagens. E além disso, é possível se realizar hoje em dia um exame de tomografia de qualquer região do corpo. Então, pode-se fazer uma tomografia de um dedo, de um crânio, do corpo todo. Por isso que o Gantry hoje, esse espaço maior, ele aumentou muito, que é para conseguir caber um paciente. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, a tomografia, hoje em dia, é um dos métodos mais utilizados. Inclusive, em grandes hospitais, em grandes centros, a tomografia ela é até mais utilizada do que a radiografia, né, o popular raio-x. Porque o raio-x, se vocês pensarem, a gente só consegue ter basicamente 2 imagens. Vocês devem ter estudado em posicionamento ou durante o curso que cada região do corpo tem suas posições. Normalmente são PA e perfil. Então, se a gente quiser uma visualização de frente, a gente realiza um posicionamento. Se a gente quer uma visualização de lado, a gente realiza outro posicionamento. Se a gente quer uma realização meia torta, chamada de oblíqua, aí realiza outro posicionamento. E assim vai. Na tomografia, não tem isso. Porque a tomografia ela consegue mostrar a mesma região do corpo por vários ângulos, por várias formas diferentes.
Ou seja, o médico ele tem muito mais informações para poder dar o diagnóstico, para poder fazer a avaliação. Então, a tomografia, por isso que eu disse que é uma das áreas que mais crescem na radiologia. Os grandes hospitais hoje em dia, todos têm tomógrafo. Várias cidades, Mossoró aqui pertinho, já deve ter uns 4 ou 5 tomógrafos. A sua ainda não tem, mas eu imagino que seja só questão de tempo. Porque a tomografia é uma área muito importante. É tanto, por exemplo, nesse período de Covid, o exame de imagem mais seguro para análise do estudo de sequelas ou estudo de Covid é a tomografia, mais do que o raio-x. Então, a tomografia ela ficou até popularmente conhecida, que é a questão do vidro fosco. A gente vai estudar um pouco sobre isso na parte de edição de imagem, mas a tomografia ela é muito mais precisa do que um raio-x, do que uma radiografia. Então, é um exame muito mais utilizado em grandes hospitais. Apesar de que essa qualidade de imagens, ela cobra um preço, né? Que além do equipamento ele ser muito mais caro, ele utiliza uma quantidade de radiação maior. A tomografia, ela tem cerca de 100 vezes mais radiação do que um raio-x. Então, a tomografia de tórax equivale a cerca de 100 radiografias de mão. Então, utiliza uma dose de radiação mais alta. É um exame seguro, rápido, indolor, né? O paciente não vai doer nada, e vai possibilitar o médico a ter vários estudos de vários ângulos diferentes de uma região do corpo. Então, como funciona? A gente já aprendeu que tomografia é um exame que utiliza radiação, utiliza raio-x. Essa radiação ela vai atravessar o paciente e ela vai ser transferida para computadores. Então, agora a gente vai entender realmente como a tomografia funciona. Então, na tomografia, nós temos um tubo de raio-x. Assim como na radiologia, no raio-x, em várias outras áreas, a gente tem um tubo. O que é um tubo de raio-x? O tubo de raio-x ele funciona com os princípios de Röntgen, que é um equipamento que ele consegue acelerar muito rápido e gerar fótons de radiação de raio-x. Então, a gente tem um tubo de raio-x. Esse tubo de raio-x ele vai produzir radiação, né? Radiação ionizante, raio-x. Essa radiação ela vai atravessar o paciente, só que do outro lado, em vez da gente ter o chassi ou o cassete, o chassi é aquela placa que, por exemplo, a gente coloca a mão em cima para fazer o exame. Na tomografia não tem essa placa. Nós temos um equipamento que são chamados de detectores ou receptores. Esses detectores, eles vão fazer a mesma função da placa, do chassi. Só que na radiologia, no raio-x normal, no convencional, a gente pega essa placa e leva para uma câmara escura para fazer um processo de revelação, não é isso? Na tomografia não precisa disso, é tudo automático. Esses detectores captam essas radiações que vão ter atravessado o paciente e já joga para os computadores. E aí já vai de maneira automática. O tubo de raio-x produz radiação, atravessa o paciente. Do outro lado, nós temos os detectores, que também são chamados de receptores. Esses receptores vão captar essas informações e jogar para os computadores. E os computadores vão transformar isso em imagens. Então, essa imagem aqui, vamos lá, a gente tem da esquerda para a direita o tubo de raio-x, né, que é a ampola, que produz radiação, passa pelo colimador, atravessa o paciente, do outro lado vai chegar nos detectores, e os detectores vão transferir essas informações para os computadores. E nos computadores a gente vai conseguir fazer a parte de leitura e edição de imagem. Vou mostrar um videozinho aqui para ilustrar, para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem aqui, simulando um tomógrafo, a gente tem o paciente deitado na mesa. Em uma ponta, nós temos o tubo de raio-x. O tubo de raio-x faz o quê? Produz radiação.
Essa radiação atravessa o paciente. Do outro lado, nós temos os detectores. Os detectores vão captar essas informações e jogar para os computadores. Então, esse tubo, ele vai girando 360 graus em torno do paciente, emitindo feixes de radiação. O que isso quer dizer? Que quando o tubo estiver nessa posição aqui parado, a gente vai ter uma imagem, por exemplo, lateral do paciente. Aqui a gente vai estar vendo o paciente em o quê? Em PA, em póstero anterior, ou seja, de costa para frente. Aqui a gente tem um perfil, só que o perfil do outro lado. Aqui nós temos um AP em ântero posterior, ou seja, uma visão de frente para trás. Aqui a gente já tem uma oblíqua, ou seja, nós temos várias imagens de vários ângulos diferentes da mesma região do corpo do paciente. Por quê? O equipamento que faz os movimentos. Então a gente não precisa estar deitando o paciente de lado. Senhor, fica em pé. Não, agora vire de lado. Não, bote sua mão assim. Senhor, bote seu pé assim. Não, vamos deitar. Não precisa. Porque na tomografia, o equipamento, ele que faz os movimentos. Porque o equipamento, ele gira 360 graus em torno do paciente e vai fazendo várias imagens de várias e vendo por vários ângulos diferentes. Então, o estudo do médico, ele é muito mais aprofundado. Então, no raio-x normal, normalmente são duas imagens, um PA e um perfil, por exemplo. Na tomografia, o médico ele tem centenas de imagens diferentes. Porque são cada ângulo diferente gera imagens diferentes. Isso possibilita um estudo muito mais aprofundado, muito mais aperfeiçoado. É por isso que a tomografia ela é tão bem vista hoje em dia. Porque o que o médico quer é não errar, ele não quer errar. Então, nós não somos os olhos da medicina, então, quanto mais olhos nós tivermos, ou seja, quanto mais imagens nós oferecermos ao médico, melhor. Então, em vez de ele ter apenas uma imagem em PA em perfil, para visualizar uma mão, por exemplo, ele pode ter 100 e tarará, 200, tem exames que geram até 1000 imagens naquela região. Ou seja, a chance do médico errar o diagnóstico é muito menor, porque ele tem muito mais imagens por vários ângulos diferentes. E outra vantagem é, sem estar mexendo no paciente, sem precisar estar girando ele para um lado, para o outro, angulando, faz em pé, gira para o lado, levanta os braços, abaixa. Na tomografia, a gente vai... Mas qual é a duração do exame desse assim? Magdiel, cortou para mim. Qual o que do exame? Qual é a duração do exame desse? Pronto, um exame desse, ele acaba durando um pouco mais. Por quê? Porque no raio-x, são poucas imagens. Na tomografia, são muitas. Mas hoje em dia, como nós temos computadores muito rápidos e como esse giro ele é muito rápido, eu vou mostrar um vídeo a vocês aqui para vocês terem ideia de como esse giro, esse 360 graus é rápido. Então a tomografia acaba durando cerca de 8 minutos, 10 minutos, entre posicionar o paciente, realizar o exame e trabalhar a imagem. Ou seja, na prática, fica uma quantidade de tempo parecida com a do raio-x. O raio-x, a gente demora mais porque nós temos que mexer no paciente. Coloca ele em PA, em perfil, em oblíqua, enfim, de acordo com o que o médico peça. Como na tomografia nós não temos que mexer no paciente, o exame acaba tendo que ficar muito rápido. Ele tende a ficar muito rápido, porque não tem posicionamento. O que deixa a profissão de técnico em radiologia difícil? É posicionar. É você ter, por exemplo, 12 posicionamentos de ombro diferente. E o médico pode pedir qualquer um a qualquer momento. Não tem nenhum profissional que saiba todos os posicionamentos que existem na radiologia. Eu não sei, não tem como saber. Já na tomografia, isso facilita muito. A gente vai estudar isso, acho que na terceira aula, na sexta, sobre posicionamentos. Na tomografia, só existem 2 posicionamentos. Só existem 2 posicionamentos. Ou seja, a gente praticamente só tem que deitar o paciente na mesa, que o equipamento faz o resto. E eu vou mostrar por que, mesmo gerando 200, 300, 1000 imagens, por que o exame ele não é demorado. Eu vou mostrar a vocês como funciona o equipamento de tomografia por dentro.
Iago, uma pergunta. Pode falar. Eu esqueci. A gente não já estudou posicionamento não sei quantas vezes? Acho que sim. Então, a gente vai estudar de novo. Não, o que eu falei que a gente vai estudar é o posicionamento na tomografia, não os posicionamentos da radiologia, tá bom? É os posicionamentos dentro da tomografia. Entendi. Então, aqui a gente está vendo um tomógrafo aberto, né, com aquela casca aberta aqui. Esses negocinhos redondos, tipos ventiladores, são aqueles detectores que eu falei. Como eles trabalham muito rápido, então tem esses vários ventiladores para fazer o processo de refrigeração, né? Então aqui a gente tem a mesa, o paciente vai estar deitado na mesa, com a região do corpo nesse buraco, que é chamado de gantry, e aí cada giro de 360 graus desses, o equipamento ele consegue gerar várias imagens. Em cima, vejam essa parte dos ventiladores, que são os detectores, e embaixo a gente vê um negócio meio cinza aqui, que é o tubo de raio-x. O tubo de raio-x produz radiação, atravessa o paciente, os detectores recebem essas informações e transferem de maneira automática para os computadores. Então, olha a velocidade que esse equipamento ele consegue girar. Então, esse equipamento está dando 360 graus em menos de um segundo. Ou seja, em menos de um segundo, ele consegue gerar dezenas de imagens de ângulos diferentes. É um giro muito rápido. E aí é só girando, gerando radiação, a radiação atravessa o paciente, chega nos detectores e nos computadores. É por isso que é possível, Magdiel, gerar 600, 1.000, 2.000 imagens sem deixar o paciente lá meia hora. Porque o equipamento ele faz um movimento muito, muito, muito rápido. E como eu disse, como nós temos hoje computadores muito modernos que conseguem ler essas imagens em alta velocidade, então o exame ele não fica lento. A gente consegue ter muitas imagens e o exame acaba ficando rápido. Na verdade, o que deixa o exame um pouco mais demorado é posteriormente a gente ter que olhar se todas as imagens ficaram boas e tudo mais. Então, o equipamento de tomógrafo, inclusive para quem já fez tomografia, sabe que tem um barulho. O barulho que se ouve na tomografia é exatamente os motores que fazem esse equipamento girar. Então, veja, sempre que os detectores estão em cima, o tubo de raio-x está embaixo. Sempre que os detectores estão de um lado, o tubo de raio-x está de outro. Eles trabalham sempre um oposto do outro e o paciente no meio. Para quê? Um produz radiação, a radiação atravessa o paciente, os detectores recebem. Então, eles sempre vão estar trabalhando em conjunto. Mas qual é o risco do paciente? Mas o risco para o paciente é devido à alta dose de radiação. Porque se a cada giro desse é liberado um feixe de radiação, a quantidade de radiação utilizada nesse exame é muito alta. Como eu lhe disse, cerca de 100 vezes mais do que no raio-x. Aí o médico avalia o custo-benefício. A quantidade de radiação é maior, ela é muito maior. Mas, em contrapartida, ele vai dar um diagnóstico muito mais preciso. É tanto que não é indicado o paciente fazer mais de 2 tomografias por ano, porque a quantidade de radiação utilizada ela é muito alta. Então, o diferente, por exemplo, de um raio-x. O paciente ele faz, por exemplo, 5, 6 raio-x no mês e acaba não gerando nenhum tipo de problema, porque a dose utilizada no raio-x, na radiografia, é muito pouca, é pouquíssima. Um raio-x odontológico, numa mamografia. Inclusive, a mamografia é indicada a ficar fazendo de maneira frequente para pacientes de determinada idade. A tomografia, não. Para a tomografia é necessário ter um controle maior, devido a essa dose de radiação mais alta. Tirando isso, é um exame extremamente seguro. O paciente ele não vai sentir absolutamente nada, a não ser o barulho, já que... Deixa eu voltar a apresentar aqui. Já que a cabeça dele... Já que a cabeça dele, ou qualquer região do corpo, vai estar próximo a esse buraco aqui, e como a gente viu no vídeo, por dentro dessa carcaça
ela tem muitos equipamentos que estão fazendo isso girar muito rápido, então o barulho dos motores, do sistema de resfriação, acaba sendo muito grande. Mas tirando essa parte do barulho, o paciente ele não vai sentir nada, é um exame seguro, rápido e indolor. E devido a ele fazer esse giro tão rápido, é necessário toda uma parte para deixar o ambiente frio. Então, na tomografia é muito comum ter sempre 2 ar-condicionado, é muito comum ter um medidor de temperatura para que a sala fique sempre muito fria. A gente viu que nos detectores tem um resfriamento próprio, os ventiladores próprios para resfriar, mas de qualquer forma é um exame muito, muito rápido e seguro. E funciona dessa forma que eu falei. Tubo de raio-x de um lado, tubo de raio-x produz radiação, radiação atravessa o paciente que está deitado na mesa. Depois, nós temos os detectores. Os detectores, eles captam essa radiação, essas informações que atravessaram o paciente e já jogam para os computadores. E aí vão ser imagens, são várias imagens de várias regiões por vários ângulos diferentes. É por isso que eu falei lá no começo que é por cortes. A radiação bate aqui e gera um corte, uma fatia. Depois vai girando e gera outra fatia. E assim vai fatiando o corpo e gerando várias imagens diferentes. Quais são os exames mais frequentes pedido para um exame desse? Depende do momento. A tomografia, ela é muito bem vista, melhora muito para estudo de fratura. Por quê? Porque no raio-x, um paciente que sofreu um acidente, uma fratura, está suspeita de fratura. Para a gente fazer o exame, a gente tem que fazer o quê? Mexer no paciente. A gente tem que pegar aquela região que o paciente está com dor, levantar, bota uma placa embaixo, bota aquilo em cima. Se quiser ver em perfil, paciente morrendo de dor, gira o paciente. Já na tomografia, não. O paciente vem na maca da SAMU, a gente bota em cima da mesa e não faz mais nada. Só liga, posiciona o paciente lá, liga o equipamento e faz o exame. Então, para fratura é muito bom, porque nós temos muitas imagens e a gente não precisa estar mexendo no paciente. Nesse período que nós estamos vivendo, é um exame muito comum para estudar o tórax, os pulmões. Por quê? Porque o COVID, ele se apresenta como um processo que é chamado de processo contagioso infeccioso. É uma infecção que se dá nos pulmões e essa infecção acaba atingindo os brônquios pulmonares, acaba gerando secreção. É o que se chama de infiltração. É quando ela vai se infiltrando nos pulmões. No raio-x tem como ver? Tem. Mas na tomografia, como nós temos muitos ângulos diferentes, a gente tem um estudo mais preciso. Então, para estudo de COVID, é um exame muito solicitado, muito mais preciso. Mas é um exame que pode ser pedido para estudar qualquer região do corpo. Mas hoje em dia, para estudar tórax e estudar fratura. É um exame que mostra muito bem essas partes. Mas vê tudo. Tomografia hoje em dia é utilizado para tudo. Mas o exame desse não é muito barato, não, né? Para fazer. Assim, já foi mais caro. Hoje, um raio-x, uma radiografia, lá onde eu trabalho, na Viver, custa em média R$50. Ah, eu quero fazer um raio-x de tórax. PA e perfil, R$50. Uma tomografia hoje em dia, a gente consegue até fazer por 300, por 400. Ou seja, não é um valor absurdamente caro, certo? Claro que é bem mais caro, mas não é um valor absurdamente caro. Por quê? Porque se tornou mais comum. Mais hospitais compraram, mais clínicas compraram, e a gente sabe que a alta concorrência gera uma queda de preço. Então, o próprio equipamento, um equipamento de radiologia digital, equipamento bom, custa hoje em dia tudo cerca de 200 mil. 200 mil, o cara monta um setor de radiologia digital bom. 200, tem 200 e 300. Um equipamento de tomografia que dá para funcionar, hoje em dia custa cerca de 1 milhão, 1.300, 1,5, o cara compra um equipamento de tomografia bom, uma clínica particular boa. O do Tarcísio Maia, por exemplo, custou cerca de R$1 milhão. Para urgência, Maria, é bom demais. Então, é equipamento mais caro, é um exame mais caro, mas também não é uma coisa impossível de um empresário ou de um serviço público conseguir adquirir. Então, não é tão mais caro como já foi um dia. Uma tomografia era 600, 700 reais. Hoje em dia, com 300 reais, o cara vai em Mossoró e consegue fazer uma tomografia lá particular
boa. Então, o tubo de raio-x produz radiação, essa radiação atravessa o paciente e chega nos detectores. Os detectores captam essas informações e jogam para os computadores. Os computadores eles vão processar essas informações, que como a gente viu, são muitas informações em poucos segundos, e já vão conseguir gerar as imagens nos computadores. E como a gente viu, essas imagens são vistas de vários ângulos diferentes, né? Que a gente chama de cortes. Então, nós temos, por exemplo, na mesma região do corpo, o estudo da visualização do tórax em axial, em sagital, em coronal, por vários ângulos diferentes, até mesmo possibilitando uma reconstrução em 3 dimensões, que é algo muito bacana. É por isso que tem o sobrenome computadorizada. Não existe, por exemplo, como é na radiologia. Nós temos a radiologia convencional, nós temos a radiologia digital. Tem a radiologia que é por químico, revelação aqui. Na tomografia não tem isso. Tomografia é tomografia computadorizada. Então, toda tomografia é com uso de computadores. Na tomografia não tem isso de levar a imagem para a sala escura e fazer revelação com químico. Iago, tomógrafo mais antigo. Também não tinha isso, não. Sempre foi tomografia computadorizada. Então, sempre vai ter que se trabalhar com computadores. Na verdade, o nosso trabalho, ele é maior nos computadores do que na própria sala. Porque, como vocês têm visto, o funcionamento da sala é muito fácil. Basicamente, nós temos que posicionar o paciente numa mesa e saber manusear o equipamento, saber botar para funcionar, como funciona. Mas o trabalho do profissional é mais a questão de edição de imagem, trabalho nos computadores, manuseio, esse tipo de coisa. Então, o trabalho dos computadores, nos computadores, ele é fundamental. Agora não tem um curso de informática, não. Vixe, eu não sei mexer em computador, não. Gente, o que a gente vai fazer não é formatar um computador, não. É um trabalho de prática, é com a prática. Então, por mais que você não tenha prática com o computador, que você não saiba mexer, você não tenha curso de informática, não é algo tão difícil. Claro que exige prática. E é claro que uma pessoa que é acostumada a ter um contato com computadores, com teclado, com mouse, ou que saiba inglês, se o sistema for em inglês, apesar de que hoje em dia quase todos os sistemas já são em português. Então, não é nada tão difícil, não. Tudo é prática. Quando essa questão da pandemia passar, do mesmo jeito que em radioterapia a gente vai ver a radioterapia em Mossoró, na tomografia a gente vai para o Tarcísio Maia, eu divido a turma em grupos de 4, 5 alunos, e aí um grupo passa 2 horas, sai, o outro vai, passa 2 horas, a gente passa um dia inteiro no Tarcísio Maia, e vocês vão ver que nós não estamos falando, em especial no serviço de urgência, né, que é tudo muito rápido, a gente não fica no computador editando, não. Por si só, as imagens, elas já são muito boas. Já tem os protocolos, é tudo muito, enfim, tudo muito prático, não é tão difícil, não. É uma área muito boa de se trabalhar, a tomografia. Pode falar. A tomografia está tão bom, já não era para já está extinto raio-x normal, não? E usar só esse sistema novo? Isso, porque ainda não só se tem tomografia, porque ainda existe o raio-x. São 2 coisas. Primeiro, pelo preço. Então, a tomografia, como eu disse, a tomografia básica está na casa de R$1 milhão. E se você quiser montar um setor de raio-x ruim, mas que funcione, com 80 mil você monta. Com 80 mil reais dá para montar uma sala de raio-x. Não vai ser moderna, não vai ser digital, mas vai fazer. Uma tomografia, não tem como você montar um setor de tomografia com menos de R$1 milhão. Isso por si só já é um baque. E nós temos também o que eu falei da questão da quantidade de radiação. Tomografia não é indicado o paciente ficar fazendo sempre. Então, por exemplo, a pessoa caiu, quebrou o braço, está usando gesso. Uma pessoa que está usando gesso faz um raio-x em média a cada 15 dias. E ele pode ficar até 90 dias com gesso. Então, ele pode fazer até 6 raios-x durante 3 meses de acompanhamento. Ele não pode fazer 6 tomografias em 90 dias.
porque essa quantidade de radiação pode gerar um dano a ele. Então, o raio-x ele é muito utilizado para isso. É um exame mais simples, mais barato e que se utiliza menos dose de radiação. Então, para estudos mais simples, estudos mais do dia a dia, o raio-x ele ainda supre bem essa necessidade. E a tomografia ela fica para estudos mais específicos, para necessidades mais específicas. Mas o ideal mesmo é sempre ter os dois. É tanto que os grandes hospitais, ele tem os dois, tem o raio-x e tem a tomografia. E aí são demandas diferentes. Um paciente que está com gesso, ele vai fazer um raio-x, não vai fazer uma tomografia. Por quê? Porque é menos radiação e vai dar para o médico estudar. Enfim, nós temos uma criança que está sentindo uma dor no peito. Não vai expor a criança a uma tomografia, faz o raio-x. Então é por isso que o ideal é ter os dois, é por isso que o raio-x é tão útil. Mas você está certo, a tomografia ela vem crescendo muito. Inclusive, muitos médicos eles não querem, nem pensam nessa questão de radiação, alguns deles. Então, eles só pensam em dar o diagnóstico bom. Então, ele normalmente, tendo a opção, a oportunidade, ele vai pedir a TC, vai pedir a tomografia. Mas o ideal é ter esses dois para se ter um equilíbrio de acordo com a necessidade. Sobre a questão de estágio, como eu falei no grupo esses dias, o CETEP ele fez uma parceria com a CESAP, né? Então, futuramente, sim, vocês podem ter estágio em setores que tem tomografia. Hoje em dia, isso ainda não é possível. O que nós temos são visitas, né? Que são visitas ao Tarcísio Maia. Até porque, como nós não temos tomografia aqui no Vale do Açu, então é muito difícil fazer a locomoção de pessoas, cada um são de cidades diferentes, né? Muitos até de cidades um pouco mais distantes, até o hospital e fazer um estágio. Já a visita, não. A visita é mais fácil de organizar. E na visita vocês vão ter. Mas se um dia Deus quiser, inclusive, eu acho até que eu postei no grupo também, um mês atrás, a CESAP, ela liberou uma verba para comprar um tomógrafo por regional de Açu. Esqueci qual foi o deputado, acho que foi aquele Benes Leocádio, não sei, acho que é alguma coisa assim. Ele conseguiu uma verba, acho que é de 1,5 milhão, ou é de 2, um negócio assim, onde ele conseguiu essa verba para ter um setor de tomografia no regional. No dia que isso acontecer, aí, claro, fica muito mais fácil essa questão de estágio, né? Porque a gente está no polo, está na nossa cidade, é mais fácil de fazer. Mas visitas, não se preocupe que vocês vão ter sim. Vou dizer a mesma coisa que eu disse em radioterapia. Por mais que o curso tenha acabado, você esteja com um diploma em mãos, assim que a gente tiver autorização de levar, eu falo no grupo, a gente se organiza, racha uma van, um carro, qualquer coisa, e passa o dia lá na tomografia, estudando, aprendendo. Então, a tomografia funciona dessa forma. Nós temos aqui um tubo. Esse tubo, ele produz raio-x, produz radiação ionizante. Essa radiação atravessa o paciente. E nós temos do outro lado, aqui em verdinho a gente consegue ver, são os detectores. Os detectores, eles captam essas informações e transmitem para os computadores. Enquanto isso, o tubo ele vai girando 360 graus em torno do paciente. E a mesa também, olha essa setinha verde apontando, a mesa ela vai andando também. É o que se chama de varredura. Então não fica o paciente parado e só girando. Por quê? Vamos pensar. Se a gente tem uma parte aqui girando, a partir do momento que eu estou girando no mesmo eixo, eu só vou ter informação dessa região. A partir do momento que eu vou girando e a mesa vai andando, eu vou tendo, fazendo uma varredura, então eu consigo ter informações de várias regiões do corpo. Então, enquanto o tubo vai girando, a mesa vai andando, então é possível fazer uma tomografia da cabeça à ponta do dedo, do corpo inteiro, se o médico quiser. Porque a mesa vai andando e o tubo vai girando, certo? E aí nós temos imagens de vários ângulos diferentes de qualquer região do corpo. Só um instantinho aqui. Ô, Rosilene, pode falar. Nesse exame, o paciente pode ser dopado para fazer, sedado, já diferente. Se for o caso, ele pode ser sedado sim, porque assim como todos os exames da radiologia, o ideal é que o paciente ele esteja imóvel.
Então, dentro dessa mesa, a gente tem os acessórios para ajudar, para servir de apoio, para evitar que o paciente se mexa, mas se o paciente ele estiver muito agressivo, se ele não conseguir ficar parado, ele pode sim ser sedado para a realização do exame, mas somente em casos extremos. Normalmente funciona como no raio-x. Senhor, senhora, mexa não, fique parado, e aí a gente torce para o paciente ficar. Mas em alguns serviços pode sim o paciente ser sedado. O técnico de radiologia pode trabalhar na tomografia? Pode sim. Diferente da radioterapia, na radioterapia a gente viu que para trabalhar na radioterapia tem que ter um curso específico, né? Na tomografia, não. Na tomografia, quando vocês terminam o curso, terminei o curso, tem um emprego para mim na tomografia. Beleza, pode trabalhar. Claro que devido às exigências do mercado de trabalho, as empresas, elas exigem que o profissional tenha curso, tenha especialização, e aí existe, tem especialização em tomografia, curso de tomografia, tudo isso para agregar ao currículo. Mas legalmente, vocês podem sim trabalhar em tomografia sem problema nenhum. Então, funciona da seguinte forma, como aqui a gente está vendo no vídeo, paciente deitado na mesa, aqui nós temos o tubo de um lado, produzindo radiação, essa radiação atravessa o paciente, chega nos detectores, e os detectores transmitem a imagem para os computadores. Enquanto isso, vejam que a mesa vai mexendo, ó. A mesa vai mexendo de pouquinho em pouquinho para fazer a varredura, a leitura de várias regiões do corpo. E aí essas imagens, elas são transferidas para os computadores. Então, o tubo produz radiação que atravessa o paciente, chega nos detectores que transferem as imagens para os computadores. Então, esses detectores, eles fazem um papel parecido com o chassi. Então, o chassi a gente não bota embaixo, atrás do paciente. Aí depois pega, leva para a câmara escura, revela. Na tomografia não tem o chassi, tem os detectores. E não precisa revelar, já é de maneira automática, já joga para os computadores. Então, faz meio que esse papel. Então, sobre o equipamento, né? Como eu falei, a tomografia é um equipamento muito tecnológico e que o seu equipamento é chamado de tomógrafo. Então, a tomografia é dividida por algumas partes. Então, nós temos no tomógrafo, nós temos o gantry. O gantry é essa bolona branca. Esse espaço branco que vocês veem, ele é chamado de gantry. E dentro do gantry, a gente tem, como nós vimos no vídeo, nós temos diversos cabos, fios, sistema de resfriação, mas de mais importante, o que nós temos nele? Tubo de raio-x, detectores e os colimadores, né? O colimador é o que vai definir qual a largura, qual o tamanho do feixe de radiação e tamanho do corte. Além disso, nós temos toda a parte de transformação, de transformador, de motor, enfim, toda a parte hidráulica, a parte dos botões, de como mexer. Então, o gantry, ele compõe toda essa parte do corpo do aparelho mesmo, essa parte mais mecânica do aparelho. Nós temos o tubo de raio-x, né, que fica dentro do gantry. O tubo de raio-x da tomografia é muito parecido com o raio-x normal. A principal questão é a movimentação. Se vocês lembrarem, quando vocês foram no hospital, a gente faz o quê? A gente aperta o botão, aí consegue girar ele para um lado, gira para o outro, bota para cima, bota para baixo. Mas se a gente quiser pegar aquele tubo e botar embaixo da mesa, a gente não bota. Por quê? Porque os fios atrapalham. Enfim, não é equipamento feito para isso. A tomografia é toda feita para esse equipamento ele ter toda a movimentação. Então, esse equipamento, primeiro que a gente não precisa apertar nada para ele girar de botão, né? A gente controla tudo no computador. E outra que ele consegue fazer toda essa movimentação de 360 graus em torno do paciente. Então, a principal diferença do tubo de raio-x na tomografia é a sua movimentação. Ela consegue fazer uma movimentação muito melhor. Então, essa imagem aqui é muito bacana. A gente consegue ver um círculo aqui, que seria o gantry. A gente consegue ver uma mesa e um paciente deitado. O paciente está deitado com as mãos na cabeça.
Então, nessa parte central, a gente tem um tubo de raio-x. Está sendo feita uma tomografia da pelve do paciente. Então, nessa fonte aqui, a gente tem o tubo de raio-x, produz radiação, atravessou a pelve do paciente. Aqui do lado nós temos os detectores. Então, aqui nós temos uma imagem. Depois o tubo vai girar, está sendo radiografada a mesma pelve do paciente, só que por um ângulo diferente. Depois o tubo gira para um lado, para o outro, enfim, ele gira 360 graus em torno do paciente. Então é possível se ter várias imagens de ângulos diferentes daquela região. Então é muito mais difícil para o médico estudar quando você só tem duas imagens, um PA e um perfil. Por quê? Algumas coisas dá para ver, dá, mas algumas coisas são minúsculas. Então, se for um tumor, como a gente viu, o nosso corpo é repleto de sobreposições, então é um órgão por cima do outro, muitas vezes atrapalha, é difícil ver. Então, quando você tem duas imagens, como na radiologia, o médico ele tem que saber, porque senão fica difícil. Na tomografia, em vez de ter duas imagens, ele abre o computador e ele pode ter 600 imagens. Ou seja, ele vê tudo muito detalhado, um passo a passo. Então, é um estudo muito mais aprofundado para ele. Então, o que a tomografia gera, possibilita isso. Muitas imagens de ângulos diferentes, de cortes diferentes. Então, aqui a gente consegue ver. Aqui onde vocês conseguem, na direita inferior de vocês, a gente tem aqui cúpula com tubo de raio-x, né? Que é o tubo de raio-x. Mais uma vez, a gente está vendo um tomógrafo aberto, né? Um Gantry. A gente tem aqui o tubo de raio-x, a gente tem aqui o colimador. A gente tem um buraco no meio. Esse buraco no meio, quem vai estar aqui? O paciente, né? O paciente vai estar deitado na mesa. E do outro lado aqui, esse preto, esse pretão aqui, são os detectores. Esses detectores vão fazer o quê? Captar essas informações e automaticamente já transferir para os computadores. Então, no Gantry, o papel fundamental é esse. Do tubo de raio-x, dos colimadores e dos detectores. E aí, essa ruma de fio, de cabo, tudo isso é para fazer a parte elétrica, porque a gente está falando de um equipamento de alto consumo elétrico, de alta rotação, toda a parte hidráulica, é um equipamento que se mexe muito rápido, consequentemente tem toda a parte de resfriamento, enfim. Mas os pontos importantes aqui do Gantry, para nós da radiologia, é isso. Tubo de raio-x, colimadores e os detectores. E agora vamos falar deles, dos detectores. Tubo de raio-x, a gente já aprendeu que ele produz radiação, né? O conceito é esse. Os detectores, eles são responsáveis por captar essa radiação que ultrapassou o objeto, ou seja, que ultrapassou o paciente. Vai transformar essa informação em sinal elétrico, que posteriormente será transmitida para os computadores. Então, como a gente vinha falando, os detectores, eles fazem um papel parecido com um chassi. Do mesmo jeito, quando a gente pega, senhor, bota a mão aqui em cima do chassi, bota a mão do paciente em cima da placa. Tubo de raio-x produz radiação, passa pela colimação, passa pelo paciente e chega no chassi. Senhor, levanta a mão. A gente pega o chassi, vai na câmara escura, revela a imagem, raio-x da mão do paciente. Na tomografia, nós não temos essa placa, não temos esse chassi. Nós temos os detectores. Esses detectores, eles fazem um processo automático. Quando a radiação atravessa o objeto, atravessa o paciente e chega nos detectores, não precisa revelar. Os detectores já pegam essa informação e já transmitem para os computadores para ser transformada em imagem. Então, os detectores, eles têm um papel fundamental na tomografia, porque são eles que vão conseguir receber a informação e transferir para os computadores. Então, na imagem aqui à nossa esquerda, laranja, aqui nós temos o tubo de raio-x, preto, o feixe de raio-x, e em laranja aqui o paciente. E embaixo nós temos os detectores. E assim vai. Isso vai girando, 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 e assim funciona a parte dos detectores. Os detectores, eles sempre acompanham os movimentos do tubo e vão ficar recebendo essas informações e transmitindo, transferindo para os computadores, tudo de maneira automática. Outra parte muito importante, então a gente já aprendeu que tem o tubo que produz radiação
e que tem os detectores, que captam a radiação, a informação e transmitem para os computadores. Nós temos outra parte muito importante e muito peculiar. Então é importante vocês prestarem atenção nessa parte, que é sempre uma parte muito bacana, que são os colimadores. Um colimador é um equipamento, é um acessório que ele serve para delimitar, ou seja, para definir o tamanho da dose de radiação. No raio-x, vocês mexem lá na caixinha e o colimador é aquele negócio amarelo, a luzinha amarela, que a gente abre, que a gente fecha. Isso é um colimador. Na radioterapia, a gente viu que o colimador do acelerador linear é muito mais tecnológico, né? Nós temos lâminas que se adaptam ao formato do tumor, nós podemos colocar acessórios para proteger os órgãos de risco. Enfim, o colimador ele é sempre um ponto muito importante, porque é o colimador que vai definir qual área vai ser irradiada. Na tomografia não é diferente. O colimador na tomografia tem um papel muito, muito importante. E tem uma característica que na tomografia nós temos 2 colimadores. Isso vai ser questão de prova. Na tomografia nós temos 2 colimadores. Nós temos um colimador que é chamado de pré-paciente e um colimador que é chamado de pós-paciente. E eu vou explicar como eles funcionam. A gente já aprendeu que nós temos acima o tubo de raio-x. O tubo de raio-x produz radiação. Então, para a radiação, após a radiação sair do tubo, nós temos o primeiro colimador. Como seu nome já diz, é colimador pré-paciente, ou seja, antes da radiação chegar no paciente. Se é antes da radiação chegar no paciente, é o colimador pré-paciente, certo? Então, fulano de tal está cursando o 3º ano, está cursando pré-vestibular. Aí fala, o que é o pré-vestibular? É o antes do vestibular. O colimador pré-paciente é antes da radiação chegar no paciente. Então, aquele colimador que fica grudado no tubo de raio-x é chamado de colimador pré-paciente. Esse colimador ele vai definir qual área vai ser irradiada. Se vai ser uma área mais larga, uma área mais fininha, certo? Na tomografia, esse colimador ele pode ser feito até mesmo de 1 centímetro. Ou seja, a cada 1 centímetro do meu dedo, a gente tem uma imagem diferente. E aí, por que isso é importante, Iago? Porque se a gente fizer um raio-x da mão inteira, o médico ele vai perder alguns detalhes de algumas partes do corpo. Se a cada 1 centímetro do meu dedo eu tiver uma imagem diferente, se tiver um tumor bem pequenininho, não vai ser mais fácil do médico ver? Se houver uma lesão bem pequenininha, não é mais fácil do médico ver? Porque em vez de ele ter uma imagem de uma mão inteira, ele pode ter a cada 1 centímetro uma imagem diferente, de ângulos diferentes, num giro de 360 graus. Então, dessa região, desse 1 centímetro, ele pode ter dezenas de imagens diferentes. É por isso que numa região do corpo pode-se ter 600, 1000 imagens, porque são os chamados cortes. Esses cortes eles podem ser mais fininhos ou podem ser mais largos. Vai depender do que o médico queira estudar, da situação do paciente. Quem define isso é o colimador pré-paciente. Então, tudo isso controlado pelos computadores. A gente programa lá, na verdade já tem pré-programado, certo? Então, quando a gente é inacreditável, quando a gente sentar em frente aos computadores, a gente vai botar paciente do sexo masculino, raio-x de mão. Aí vai dizer, com contraste ou sem contraste? Sem contraste. Suspeita de fratura? Não. Suspeita de corpo estranho? A gente preenche lá as informações e aí vai dar um protocolo. Quando sair o protocolo, já vem tudo automático. Técnica a ser utilizada, largura do corte, enfim, já dá tudo pré-programado. Então, esse colimador pré-paciente, ele vai definir a largura do corte, né? Que área vai ser irradiada. Tubo de raio-x produz radiação, essa radiação atravessa o colimador pré-paciente, passa pelo paciente, e embaixo nós temos o quê? Os detectores. Os detectores vão captar essa informação e vão jogar para os computadores. Mas junto com os detectores, nós vamos ter o segundo colimador, que é chamado de colimador pós-paciente. Pré-paciente, antes de chegar no paciente, pós-paciente, ao passar do paciente.
Pré-paciente, ligado ao tubo de raio-x. Pós-paciente, ligado aos detectores. Esse colimador pós-paciente, o pré-paciente vai servir para definir a largura do corte, e o pós-paciente, como vocês sabem, na radiologia a gente tem chamada radiação secundária, que é a radiação espalhada. A gente viu em radioterapia que radiação é uma energia que se propaga no espaço, ou seja, é uma energia que consegue vagar, se espalhar. E esse espalhamento, que é chamado de radiação secundária, ela pode acabar atrapalhando, gerando dano. Então, para evitar isso, na tomografia nós temos o colimador pós-paciente. O colimador pós-paciente, ele vai filtrar essa radiação secundária e colocar ela para os detectores, para nenhuma informação passar despercebida. Então, o colimador pré-paciente definiu o corte, colimador pós-paciente é para filtrar essa radiação secundária, colocando tudo para os detectores. Então, na tomografia, nós temos 2 colimadores: colimador pré-paciente e colimador pós-paciente. Colimador pré-paciente junto com o tubo de raio-x, colimador pós-paciente junto com os detectores. Outro ponto muito legal é a mesa, porque a radiação, obviamente, ao atravessar o paciente, ela vai ter que atravessar o quê? A mesa também. Então, a mesa ela pode ser uma mesa de ferro? Não pode. Por quê? Porque se tiver ferro na mesa, o ferro vai aparecer na imagem. A radiação não está atravessando a mesa. Então, as mesas na tomografia têm uma tecnologia muito legal, que elas são feitas de um material específico, chamado de material radiotransparente. Esse material ele vai ser muito rígido, né? Vai suportar até 200 quilos, e ele não vai conseguir atrapalhar na imagem. Não tem nada de metal, nada de ferro nessa mesa. Porque na radiologia normal, a gente bota o chassi normalmente embaixo do paciente, ou dentro de uma gaveta que é específica, que não tem metal também. Mas na tomografia, não. A radiação atravessa o paciente e atravessa a mesa também. Então, essa mesa ela é feita de um material muito bacana que não vai atrapalhar na imagem. É uma mesa de alta resistência, que não vai envergar. Como a gente tem visto, ela consegue fazer todo o movimento, né, de entrar, de sair, de subir, de descer. Então, a mesa da tomografia ela consegue fazer vários movimentos. Então, a gente consegue baixar a mesa até embaixo para ajudar o paciente a subir. A gente consegue subir a mesa ela anda de maneira automática, vai, volta. Como eu já falei, tem acessórios para ajudar a imobilizar o paciente. Então, a mesa é outro ponto muito legal. Então, nós temos aqui o tubo de raio-x, passa pelo colimador pré-paciente, atravessa o paciente, chega no colimador pós-paciente e chega nos detectores. Os detectores captam essas informações e transmitem para os computadores. É assim que funciona uma tomografia computadorizada. Tudo se movimentando de maneira automática, tudo isso girando 360 graus e a mesa mexendo e chegando imagem nos computadores. Então, é um exame muito automático, muito rápido e muito preciso e que gera diversas imagens por ângulos diferentes. E agora nós vamos para o nosso quarto, que é onde a gente fica. Como nós estamos falando de um exame que produz altas doses de radiação e que, como eu falei, o nosso trabalho ele é muito nos computadores, então a gente fica muito numa sala que é chamada de sala de comando, ou também chamada de workstation. Essa workstation, ou estação de comando, é onde nós da radiologia fazemos todo o processo do exame. Onde a gente consegue controlar, conversar com o paciente, certo? Tem sistema de áudio, a gente se comunica com o paciente, a gente controla tudo, controla o gantry, controla a mesa, as rotações, baixa a mesa, a gente consegue fazer tudo pela sala de comando. A gente não acompanha por câmeras, como na radioterapia. Na sala de comando tem um vidro, é um vidro plumbífero, né? Um vidro específico que protege a radiação, e a gente acompanha esse exame por esse vidro e controla tudo pelos computadores, edita as imagens e tudo mais. Então é na workstation, na sala de comando, onde nós da radiologia ficamos maior parte. Ah, Iago, eu quero mandar o paciente se mexer.
Eu quero mandar o paciente segurar a respiração. Aperta um botão, a sala já tem todo um sistema de som. O próprio tomógrafo tem caixas de som. A tomografia é tão moderna que os tomógrafos dentro do Gantry, além de caixa de som, tem mensagens automáticas. Então, se você apertar um botão, sai a voz da mulher do Google. Respire fundo, solte, não se mexa. Então, se você não quiser nem falar com sua voz, ao apertar de um botão, tem uma caixa de som com uma voz que diz a mensagem para você. Então, a tomografia é um exame muito moderno e muito prático. Então, aqui é a sala de comando, a workstation do Tarcísio Maia. Como eu disse, a gente acompanha tudo por computadores e também pelo vidro, né? Então, a gente aqui tem a sala, aqui tem um computador, aqui no computador a gente consegue ver várias imagens e a gente acompanha tudo aqui mesmo por esse vidro e se comunica com o paciente. E aqui atrás tem um tomógrafo. E aí, pessoal, até agora, estão entendendo mais ou menos como é que funciona a tomografia? É um exame muito complexo, mas eu estou tentando simplificar ao máximo aqui para na aula de hoje vocês entenderem como funciona. Aí nas próximas aulas a gente vai se aprofundando mais. Mas é muito importante vocês entenderem que o tubo ele gira em torno do paciente, que são vários feixes de radiação, que é possível se enxergar várias regiões do corpo por vários ângulos diferentes, que a gente consegue trabalhar tudo nos computadores. A questão do tubo de raio-x, dos 2 colimadores, dos detectores, esses são pontos muito importantes. Claro que toda a parte de radioproteção ela tem que ser utilizada, então a gente utiliza dosímetro, se for necessário tem que utilizar os EPIs, os aventais de chumbo, tem aquela luzinha vermelha lá fora, luz de aviso, enfim, tudo isso, toda a parte de radioproteção que vocês estudaram na disciplina, tudo isso de radioproteção é estudado, é utilizado na tomografia. Na tomografia também pode ser realizada a tomografia com contraste, então pode ser feito vários exames com contraste. O contraste ele pode ser injetado, principalmente na tomografia de maneira venosa, né, na veia do paciente. E a tomografia ela tem um equipamento muito bacana que vai servir para ajudar no contraste. Então, em vez de a gente ter uma pessoa colocando contraste, né, na veia do paciente de maneira intravenosa, alguns setores têm um equipamento que é chamado de bomba injetora de contraste, onde o contraste é colocado nesse equipamento e esse equipamento ele vai conseguir administrar, vai conseguir liberar o contraste de maneira automática, pré-programada. Isso é muito bacana. Onde vai ser colocado na veia do paciente o acesso e a própria máquina vai conseguir liberar o contraste de maneira automática de acordo com a programação. No Tarcísio Maia tem esse equipamento e vocês vão conhecer. Deixa eu ver se na minha foto aqui pegou. Olha, interessante. Na direita de vocês, perto de um armário que tem a porta aberta. Tem um armário cinza, umas caixas em cima. Antes desse armário tem um negócio em pé. Isso aqui é a bomba de contraste. E eu controlo essa bomba aqui nesse computador da sala de comando, tem uma telinha azul à direita. Nessa tela azul à direita, eu consigo mexer nesse equipamento. Não é um robô, assim, eu não consigo fazer ele andar, mas ele é colocado na veia do paciente e eu consigo fazer, no caso, o profissional da enfermagem, né, consegue fazer toda a parte de liberação de contraste, liberação, no caso aqui, do iodo, né, se for de maneira venosa, enfim, tudo de maneira mais automática, para evitar que o profissional esteja lá colocando com a seringa na mão. Então, a bomba injetora de contraste, como seu nome já diz, ela injeta, administra contraste de maneira automática. Porque a tomografia, ela pode sim ser realizada com contraste, como a gente já estudou, para estruturas mais finas, né? Em especial veias, artérias, alguns órgãos, que mesmo com tanta tecnologia, ainda são difíceis de ver. Então, a tomografia pode ser feita, tomografia com contraste. Então, de maneira geral, podemos dizer que a tomografia é uma técnica para medir densidades, né? Ou seja, nós temos o estudo de várias regiões do corpo. O raio-x, a radiação ionizante, é emitido pela ampola, pelo tubo de raio-x, vai passar pelo colimador pré-paciente, vai ser delimitada a área que vai ser estudada, vai incidir, né, ou seja, vai entrar no paciente,
vai passar pelo paciente. Do outro lado, nós vamos ter o colimador pós-paciente. O colimador pós-paciente vai filtrar a radiação secundária. Em seguida, vai passar para os detectores. Os detectores vão captar essas imagens, essas informações, e vão transmitir para os computadores. E os computadores vão conseguir reconstruir essas imagens nos 3 planos, nos 3 cortes. No corte axial, no sagital e no coronal, né? Então, nós conseguimos ter várias imagens por ângulos diferentes, sem mexer no paciente. Vamos fazer uma comparação. A gente está vendo esse paciente aqui, que ele só está com um trauma. Ele está meio que com uma machadinha ou um pedaço de árvore, de madeira, selhar na cabeça. É um paciente num estado clínico grave, um paciente que corre risco de vida ou morte. Para me fazer um perfil desse paciente no raio-x, é dificílimo. Para me fazer um AP, um PA, é dificílimo. Por quê? Porque tem que mexer no paciente. Na tomografia, não. Nós temos aqui, nesse caso, 6 imagens diferentes, da mesma região do corpo, vista por ângulos diferentes. Então, o estudo médico, ele é muito mais preciso. No caso dessa imagem aqui, já é uma reconstrução em 3D, ou seja, já é uma imagem muito boa. Mas, normalmente, a tomografia se apresenta como dessa forma. Eu já vi um exame de tomografia, uma pessoa que eu conheço fez. Normalmente vem como? Vem como nessa imagem aqui. O que nós temos aqui nessa imagem? A gente vai estudar da direita inferior de vocês, onde a gente consegue ver o quê? Que é uma radiografia, uma tomografia, corte axial da cabeça do paciente. Na imagem direita inferior de vocês, nós temos mais evidente a parte óssea, parte de carlota craniana. Então, a gente vê a carlota craniana bem branca e partes moles cinza. Agora, veja que da direita para a esquerda, cada vez mais, a parte óssea vai diminuindo e a massa cinzenta, né, do cérebro vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o corte foi descendo. Então, quando o corte atravessou a testa do paciente, nós temos a carlota craniana. Mas quando foi descendo, a gente já tem aqui na superior esquerda partes mais pretinhas. Essa parte mais pretinha já é o quê? Próximo ao nariz, já é a região da face. Então, nós temos várias imagens diferentes e vários estudos diferentes da mesma região do corpo. E é como eu disse a vocês, tudo isso é chamado por cortes ou fatias. É como se você pegasse um pão de forma, pacote de pão de torrada, e começasse a cortar ele. Já vem cortado, né? É o mesmo pão de torrada? É. Mas cada pão ele vai ser diferente. Ele vai ter sua peculiaridade. Ele vai ter uma visão diferente. Mesmo sendo a mesma região. O corpo humano é do mesmo jeito. É uma cabeça só. É um crânio só do paciente. Mas cada corte vai ser uma imagem diferente. Então, o que o médico tem nesses cortes são a mesma região do corpo, a região que ele quer estudar, seja uma mão, um tórax, um crânio, um dedo, seja o que for, mas ele consegue ter cortes, várias imagens por vários ângulos diferentes daquela região do corpo. Essa imagem aqui ilustra bem. Nós temos o paciente deitado para ser feita uma radiografia do crânio. Nessa primeira imagem, a gente está vendo aqui um corte axial, transversal, cortando no meio. Quando corta no meio, nós temos um tipo de visão. Do mesmo paciente, da mesma região do corpo, a gente tem outro corte sagital. A gente já tem uma visão completamente diferente. E no corte coronal, nós temos uma visão completamente diferente. Então, é a mesma região do corpo, várias imagens, por vários ângulos diferentes, sem precisar estar mexendo no paciente. Então, essa é a principal vantagem, o principal diferencial da tomografia. Várias visões diferentes sem mexer no paciente. Por quê? Porque na tomografia é o equipamento que faz todos os movimentos. Então, esse giro de 360 graus em torno do paciente, como a gente viu no vídeo, que vai conseguindo gerar várias imagens diferentes. Vou mostrar aqui um último videozinho a vocês, para a gente finalizar e vocês entenderem.
Então, a gente tem um corte aqui transversal da parte das órbitas, né, dos olhos do paciente, e uma reconstrução em 3D. Então, no computador, o médico ele consegue girar essa imagem 360 graus, botar para cima, botar para baixo, deixar a imagem mais clara, mais escura. Por quê? Porque os computadores eles têm informações bem completas daquela região do paciente. E a gente consegue ter toda essa visão sem precisar nem ter mexido nele, sem mexer no paciente. Quem mexeu, quem fez tudo foi o equipamento. E a gente consegue ver tanto a parte óssea quanto partes moles. Tudo isso com a reconstrução em 3D. Isso aqui é só um exemplo de um corte. Se ele quiser fazer essa mesma coisa da região mais perto da boca ou da região mais para cima do crânio, ele pode. Porque o equipamento ele consegue fazer todos esses movimentos necessários. Então, a tomografia é um exame da radiologia que utiliza radiação ionizante para conseguir gerar várias imagens por vários ângulos diferentes do paciente. O equipamento é chamado de tomógrafo, e o tomógrafo ele tem basicamente duas partes principais: o gantry e a mesa. Dentro do gantry, nós temos tubo de raio-x. Tubo de raio-x produz radiação. Nós temos dois colimadores, colimador pré-paciente e colimador pós-paciente. Colimador pré-paciente fica junto ao tubo, serve para delimitar qual a largura do corte, que pode ser de 1 centímetro até vários centímetros. Essa radiação, que é produzida pelo tubo, passa pelo colimador pré-paciente, passa pelo paciente e chega do outro lado. Do outro lado do gantry, que é um círculo, né? Então, nós temos a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de baixo, nós temos o colimador pós-paciente, que vai filtrar essa radiação secundária, e nós temos os detectores. Os detectores vão pegar essas informações e jogar para os computadores. Esses computadores, eles ficam em outra sala, que é chamada sala de comando, ou workstation. Nessa sala de comando, onde vão estar os computadores, a gente consegue fazer toda essa parte de edição e de reconstrução de imagem que a gente vai estudar bem legalzinho na próxima aula de quinta-feira. Então, o que vocês precisam saber hoje é o funcionamento da tomografia. Essa questão de ter um gantry, ter um tubo, o que são os colimadores, o que o colimador faz, no caso é pegar a informação, jogar para os computadores. Vocês entenderem que a tomografia tem dois colimadores, pré-paciente e pós-paciente, que a gente não precisa estar mexendo muito no paciente, que o gantry gira 360 graus, gerando muitas imagens de ângulos diferentes, que a tomografia trabalha por cortes, né, por fatias, que são cortes de vários ângulos, né, o corte transversal, que é o axial, o corte sagital, o corte coronal. Então, esses cortes eles são muito importantes vocês aprenderem e entenderem, porque são visões diferentes que o médico tem da mesma região do corpo. Seria como vocês pegarem uma maçã. Vocês pegam uma maçã. Se vocês cortarem ela de maneira axial, no meio, vocês vão abrir ela, a semente vai estar numa posição. Vocês vão ter uma visão da semente. Vocês podem até fazer isso em casa. Seja com a maçã ou com alguma outra fruta. Vocês cortarem a maçã de maneira transversal no meio, a semente vai ficar numa posição. Mas se vocês pegarem a maçã e cortar de maneira sagital, de frente para trás, em vez de cortar ela deitado, cortar ela em pé de maneira sagital, a visão que vocês vão ter vai ser outra. A fruta é a mesma, a região é a mesma do corte, mas como mudou o ângulo, o corte e a visão é completamente diferente. Então, coisas que você não via, o formato da semente, dentro aqui do exemplo, a forma que a semente está num corte não vai estar em outro. Então, coisas que você via num corte, você não vai ver em outro e vice-versa. Isso para o médico é muito importante, porque ele vai conseguir ter visões de vários ângulos diferentes daquela mesma região, no caso do corpo do paciente. Que é o exemplo aqui que eu trouxe do pão, né? Mesmo quando a gente está cortando o pão, tem cortado de um lado, são gerados cortes ou fatias, né?
E é isso que é a tomografia computadorizada. Como até vocês, é uma disciplina muito complexa, muito difícil, mas que, por mais que vocês não tenham entendido agora, tenham calma, que passo a passo, aula a aula, eu vou explicando cada vez mais detalhes, e a tendência é que vocês acabem, principalmente a partir da terceira aula, já entendendo bem melhor o funcionamento. Mas claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem já falar comigo, que eu deixo o áudio, que eu explico. E para finalizar a aula de hoje, eu vou passar aqui como será o trabalho. O trabalho vai ser no mesmo estilo do trabalho anterior de radioterapia, ou seja, o trabalho vai ser individual. O trabalho vai valer 10, a prova vai valer 10, vai ser somado dividido por 2 e vai dar a média. Mesmo estilo, trabalho com capa, contra capa, sumário, referências, enfim, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. E os temas são esses. Todos vocês, cada um de vocês, tem que falar sobre todos esses temas. Então, Iago, você vai escolher um tema? Não. Todos vocês têm que falar sobre todos esses temas. Eu vou mandar isso aqui também, quando terminar a aula, para o grupo. Mas todos vocês têm que falar, têm que pesquisar e falar sobre a história da tomografia, sobre os componentes do aparelho. Essas duas coisas nós já estudamos hoje. Sobre as gerações dos tomógrafos, que nós vamos estudar numa próxima aula. Sobre os pontos principais de diferenças da tomografia para a radiografia. E sobre a parte de posicionamento do paciente, que são temas que a gente vai estudar nas próximas aulas também. Certo? Então, todos vocês vão ter que falar sobre todos esses temas. Esse trabalho, ele pode ser entregue até o dia 25, ou seja, até o dia da nossa prova. Então, até o dia 25, às 20 horas, esse trabalho ele pode ser entregue. Então, mais uma vez, não fez o trabalho, é 0, e com 0 não tem como passar. Então, muita gente ficou em recuperação porque não fez o trabalho, aí no outro dia tem que fazer a prova, torcer para passar, e é isso. Então, já começa a se organizar para fazer o trabalho. E para finalizar, uma mensagem de Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, se está fazendo o trabalho, não está dando certo, está difícil, não desista. O que você estiver tentando na sua vida, por alguma razão não está dando certo, está muito difícil, não dá mais, está sem tempo, está com problema, a matéria é difícil, não desista. Fale comigo no privado. Felizmente, muitos de vocês têm falado comigo e tem dado certo. Então, algumas pessoas tinham já tudo para desistir do curso. A gente conversou, ajudei, ensinei, mandei áudio e acabou dando certo. Então, não desista do curso, não desista de nada da vida de vocês. Tente, persista, certo? Que vai dar tudo certo. A próxima tentativa pode ser aquela que dê certo. E, brigadão, muito obrigado. E precisando, eu estou à disposição. Nossa próxima aula, nessa quinta-feira, a partir das 19 horas. Agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida é só falar que eu estou à disposição. Obrigadão e boa noite. Boa noite a todos.